Figueiras, 11 de maio de 1904. O ar da Catalunha, soprado pela tramontana, aquele vento forte que, dizem os locais, é capaz de enlouquecer os homens, testemunhava o nascimento de Salvador Felipe Jacinto Dalí e Domènech. Mas o berço de Dalí já estava ocupado por uma sombra. Exatos 9 meses e 10 dias antes de sua chegada, um primeiro Salvador Dalí, seu irmão mais velho, havia morrido de um ataque de gastroenterite aos 2 anos de idade. Para o jovem Dalí, ele não era o primeiro de seu nome, mas o segundo. Um substituto, uma cópia, um reflexo de um morto. Aos 5 anos, seus pais o levaram ao túmulo do irmão e disseram a frase que ecoaria como um feitiço por toda a sua vida. Você é a reencarnação dele. Essa revelação não foi apenas uma anedota de infância, foi o Big Bang da sua psique. Dalí cresceu em uma casa onde o luto e a vida se fundiam. Ele olhava para o retrato do irmão morto e via a si mesmo. Para provar que estava vivo, para garantir que não era apenas um fantasma, Dalí precisava ser excessivo. Precisava gritar, chocar e manifestar uma presença tão absoluta que ninguém pudesse confundi-lo com a sombra que o precedeu. O narcisismo de Dalí nasceu como uma técnica de sobrevivência. Ele começou a desenvolver crises de histeria e comportamentos excêntricos para capturar a atenção total de seus pais, o rígido tabelião Salvador Dalí e Cussi e a afetuosa Felipa Domènech Ferres. Desde cedo, o talento para o desenho manifestou-se como um refúgio. Enquanto as outras crianças brincavam, Salvador perdia-se nas rochas da Costa Brava, em Cadaqués, onde a família passava os verões. Aquelas formações geológicas estranhas, erodidas pelo vento e pelo mar, tornaram-se o seu vocabulário visual. Ele via monstros, rostos e arquiteturas impossíveis nas pedras. Em 1916, durante uma estadia com a família de Ramon Pichot, um artista local que conhecia as tendências do impressionismo em Paris, Dalí descobriu a pintura moderna. Foi um despertar sensorial. Aos 12 anos, ele já não pintava apenas o que via, mas como a luz transformava a matéria. Seu pai, percebendo a força daquele furacão criativo, montou para ele um estúdio no sótão da casa. O jovem Salvador era uma contradição ambulante. Um estudante brilhante em desenho, mas um rebelde incurável nas normas sociais. Sua mãe, que o incentivava e protegia sua sensibilidade, faleceu de câncer de útero quando ele tinha apenas 16 anos. Para Dalí, esse foi o golpe mais terrível de sua vida. Eu não podia me resignar à perda do ser com quem contava para tornar invisíveis as inevitáveis manchas da minha alma, escreveu ele mais tarde. A morte da mãe e o subsequente casamento do pai com sua tia não apenas o feriram, mas o impulsionaram para fora de Figueiras. Ele estava pronto para Madrid, pronto para a academia e, acima de tudo, pronto para começar a construir a máscara de Dalí, o gênio surrealista que o mundo jamais esqueceria. Em 1922, Salvador Dalí desembarcou em Madrid para estudar na Real Academia de Belas Artes de San Fernando. Ele não passou despercebido, vestia-se como um dandy vitoriano, com cabelos longos, costeletas imensas e uma capa que arrastava pelo chão. Mas a verdadeira educação de Dalí não aconteceu nas salas de aula, e sim nos corredores da residência de estudantes. Foi ali que o jovem catalão encontrou os seus irmãos de alma, o poeta Federico García Lorca e o futuro cineasta Luis Buñuel. Juntos, eles formaram um triunvirato que definiria a vanguarda espanhola. Lorca com sua paixão cigana e lirismo, e Buñuel com a sua obsessão pela violência e pelo subconsciente, foram os catalisadores que faltavam para que a timidez patológica de Dalí se transformasse em uma audácia criativa sem precedentes. A relação entre Dalí e Lorca foi particularmente intensa, oscilando entre a admiração intelectual e uma tensão erótica, que Dalí, anos depois, admitiria ter sido incapaz de consumar devido ao seu medo paralisante do sexo. Lorca escreveu para ele a Ode a Salvador Dalí, celebrando a inteligência daltônica do amigo. Enquanto isso, na academia, Dalí desafiava os professores.
Ele dominava a técnica clássica de tal forma que se sentia no direito de desprezar as instruções. A sua arrogância atingiu o auge quando, durante um exame final sobre teoria da arte, ele declarou que nenhum dos professores presentes era suficientemente competente para julgá-lo. O resultado foi imediato, a expulsão definitiva da instituição. Para o pai de Dalí foi uma vergonha. Para Salvador, foi a libertação necessária para abraçar o futuro. Nesta fase, Dalí experimentava tudo: cubismo, futurismo e metafísica. Ele bebia das teorias de Freud, que começavam a circular em Espanha, e percebeu que a arte não deveria apenas retratar o mundo exterior, mas as paisagens ocultas do eu. Em 1925, realizou a sua primeira exposição individual em Barcelona, onde apresentou obras como Musa na Janela, um retrato da sua irmã Ana Maria. A precisão técnica era tão absoluta que atraiu os olhares de mestres como Picasso. Dalí estava a afiar as suas ferramentas. Ele percebeu que seu realismo minucioso, herdado dos mestres flamengos, poderia ser usado para tornar o irreal aceitável aos olhos do público. Ele estava preparando o terreno para o que chamaria de fotografias de sonhos pintadas à mão. O distanciamento de Lorca e a aproximação com Buñuel levaram-no para Paris, o coração do surrealismo. Em 1929, a dupla chocou a elite artística com o filme Um Cão Andaluz. A imagem inicial de um olho sendo cortado por uma navalha tornou-se o símbolo máximo da ruptura com a lógica convencional. O filme foi o passaporte de Dalí para o grupo de André Breton. Mas o ano de 1929 reservava algo ainda mais transformador. Durante uma visita de amigos a Cadaqués, Dalí conheceu Helena Ivanovna Diakonova, mais conhecida como Gala. Ela era, na época, esposa do poeta Paul Éluard. No momento em que Dalí a viu, o seu mundo colapsou e reconstruiu-se em torno dela. Gala não seria apenas sua amante. Ela seria a sua musa, a sua gestora e o seu equilíbrio mental. Dalí finalmente encontrou a sua Gradiva, a mulher que o salvaria da loucura e o conduziria ao triunfo global. Ao entrar oficialmente para o grupo surrealista de André Breton em Paris, Dalí não se contentou em ser apenas mais um integrante. Ele decidiu ser o epicentro do movimento. Enquanto os outros surrealistas exploravam a escrita automática e o acaso, Dalí buscava uma forma de sistematizar a confusão. Ele criou o que chamou de método paranoico crítico. Diferente da paranoia clínica, que escraviza o doente, o método de Dalí era um exercício ativo da mente para interpretar a realidade através de múltiplas camadas de significado. Para ele, uma imagem nunca era apenas uma imagem. Um busto de Voltaire poderia, sob o olhar certo, transformar-se em um mercado de escravos. Um rosto poderia ser uma paisagem. Ele queria que o espectador duvidasse dos próprios olhos e percebesse que a objetividade é uma ilusão da consciência. Foi nesse período, em 1931, que Dalí pintou a sua obra-prima definitiva, A Persistência da Memória. Os famosos relógios derretidos surgiram, segundo ele, após observar a consistência de um queijo camembert que derretia ao sol. Mas a explicação daltônica ia além do anedótico. Aqueles relógios moles eram a representação da relatividade do tempo e do espaço, uma negação da rigidez mecânica da vida moderna. Dalí estava pintando o tempo que flui de acordo com o desejo e a angústia humana, e não o tempo cronometrado pelas fábricas. A obra cativou o mundo não apenas pela sua estranheza, mas pela sua execução técnica impecável, que lembrava o detalhismo dos mestres renascentistas, mas aplicada a um cenário de pesadelo absoluto. A relação de Dalí com o surrealismo era, contudo, tensa. Ele era excessivo demais até para os padrões dos rebeldes parisienses. Enquanto Breton tentava alinhar o movimento ao comunismo e à seriedade política, Dalí exibia uma obsessão perturbadora por figuras como Guilherme Tell e, mais tarde, por uma estética que flertava com o autoritarismo de Hitler e o catolicismo. Breton, o papa do surrealismo, via com desconfiança o crescente comercialismo de Dalí. Foi nessa época que Breton cunhou o famoso anagrama A Vida Dollars para o artista, acusando-o de ser movido apenas pela ganância.
Dalí, com a rapidez que lhe era característica, respondeu à altura. A diferença entre mim e os surrealistas é que eu sou o surrealismo. Este ato de Dalí marca a sua transição de um pintor promissor para um ícone cultural. Sob a influência de Gala, ele começou a cultivar a sua persona pública com o mesmo cuidado com que preparava as suas telas. O bigode, inspirado em Velázquez, começou a crescer e a apontar para o céu, tornando-se a sua antena para o cosmos. Ele percebeu que, para o mundo moderno, a imagem do artista era tão importante quanto a obra. Cada aparição pública era uma performance. Ele chegava em limousines cheias de couves-flores ou dava palestras usando um traje de mergulho. O surrealismo deixava de ser apenas uma técnica de pintura e passava a ser a própria vida de Dalí. O ano de 1934 marcou o divórcio definitivo entre Salvador Dalí e o grupo liderado por André Breton. O pretexto foi uma sessão de julgamento organizada pelos surrealistas, que acusavam Dalí de glorificar o autoritarismo e de se vender ao capital. Dalí compareceu à audiência de forma teatral. Usava várias camadas de roupas e um termômetro na boca, alegando estar com febre. Enquanto Breton discursava furiosamente, Dalí começou a tirar as peças de roupa uma a uma, até ficar quase nu, defendendo que sua arte não poderia ser limitada por dogmas políticos. Foi ali que ele proferiu a frase que selou sua independência. A única diferença entre mim e um louco é que eu não sou louco. Expulso do movimento, ele percebeu que a Europa estava se tornando pequena e sombria com a ascensão do fascismo. Seu olhar voltou-se para o oeste, para a terra das oportunidades, os Estados Unidos. A chegada de Dalí a Nova York foi uma lição de marketing pessoal. Ele não desembarcou como um refugiado da guerra, mas como um conquistador. Ao descer do navio, trazia um pão de 2 metros de comprimento como acessório. A imprensa americana, ávida por excentricidades, apaixonou-se instantaneamente por aquele espanhol de bigodes afiados que falava um inglês surrealista e quebrado. Em 1936, ele foi capa da revista Time, consolidando sua imagem como o rosto do surrealismo na América. Mas foi durante a Feira Mundial de Nova York de 1939 que ele levou o delírio ao grande público com o pavilhão O Sonho de Vênus, uma instalação repleta de modelos vivas, sereias e objetos oníricos que desafiavam a lógica puritana da época. Nos Estados Unidos, Dalí e Gala tornaram-se o primeiro casal celebridade da arte moderna. Gala, com sua mente estratégica, percebeu que o mercado americano valorizava a versatilidade. Sob o comando dela, Dalí expandiu seus horizontes para além das telas. Ele desenhou joias incrustadas de rubis e diamantes, criou vitrines para a sofisticada loja Bonwit Teller, que ele acabou quebrando em um ataque de fúria performática ao ver que seu design havia sido alterado, e começou a colaborar com as indústrias de massa. Para Dalí, não havia distinção entre a alta arte das galerias e o design comercial. Ele via a cultura americana como um grande organismo surrealista pronto para ser colonizado por sua estética. Essa fase americana também foi o berço de colaborações históricas. Dalí fascinou-se por Hollywood, vendo no cinema a ferramenta definitiva para projetar seus sonhos. Ele trabalhou com Alfred Hitchcock no filme Quando Fala o Coração, Spellbound, criando a icônica sequência de sonho com olhos gigantes e tesouras. Ele também iniciou um projeto com Walt Disney chamado Destino, um curta-metragem de animação que fundia o mundo dos desenhos animados com o deserto daltônico. Embora o projeto só tenha sido concluído décadas depois, ele simboliza o ápice de integração de Dalí na cultura pop. Ele deixou de ser apenas um pintor de vanguarda para se tornar um ícone multimídia, transformando seu próprio nome em uma marca global que valia milhões. Dalí não apenas sobreviveu ao exílio, ele reinventou o papel do artista no século XX. O ano de 1945 mudou o mundo e, consequentemente, a mente de Salvador Dalí. A explosão das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki não trouxe apenas horror, mas uma revelação estética e espiritual para o artista.
Dalí ficou fascinado pela física atômica. A ideia de que a matéria era composta por partículas que não se tocavam, mantidas juntas por forças invisíveis, ressoava com sua própria sensação de fragmentação psíquica. Ele anunciou o início de sua fase de misticismo nuclear. Para ele, a ciência moderna era a nova prova da existência de Deus. Suas telas deixaram de ser apenas registros de sonhos freudianos para se tornarem explorações da estrutura atômica e da geometria sagrada, fundindo o átomo com o dogma católico em uma síntese que poucos conseguiriam imaginar. Nesse período, as imagens de Dalí começaram a levitar. Em obras como A Madonna de Portligat, ele retrata a Virgem Maria com as feições de Gala e o Menino Jesus como figuras fragmentadas, onde os elementos não se tocam, simbolizando a descontinuidade da matéria descoberta pela física quântica. Dalí percebeu que a religião e a ciência estavam descrevendo o mesmo mistério. Ele mergulhou no estudo do Renascimento, buscando em mestres como Rafael e Leonardo da Vinci a perfeição técnica para ilustrar suas novas obsessões. Ele abandonou o ateísmo rebelde de sua juventude surrealista e abraçou um catolicismo místico, chegando a ser recebido pelo Papa Pio XII, a quem apresentou suas visões de uma arte que unificava o espírito e o nêutron. A ciência tornou-se sua musa absoluta. Dalí começou a ler revistas científicas com a mesma paixão que lia poesias. Ele se interessou pela estrutura da molécula de DNA, que via como a prova matemática da imortalidade e da continuidade da vida através de uma escada de Jacó biológica. Sua pintura, Galateia das Esferas, é o exemplo máximo dessa fase. O rosto de Gala é composto por uma miríade de esferas flutuantes, uma representação artística dos átomos que formam a beleza. Ele estava tentando pintar o invisível, o subatômico e o divino com a precisão de um laboratório. Para Dalí, o artista não deveria apenas chocar, mas deveria ser o cosmógrafo da nova era da informação e da energia. No entanto, essa guinada para o misticismo e o classicismo não significava que ele havia abandonado o exibicionismo. Pelo contrário, Dalí usava sua nova santidade para vender sua arte por preços cada vez mais astronômicos. Ele proclamava-se o salvador da pintura moderna, que ele via como decadente e sem técnica. Em 1948, após 8 anos nos Estados Unidos, ele e Gala decidiram retornar à Espanha, estabelecendo-se definitivamente em sua amada Portligat. O retorno foi polêmico, pois a Espanha ainda vivia sob a ditadura de Franco, mas Dalí, imune às críticas políticas, declarou que precisava da luz da Catalunha para continuar suas investigações nucleares. Ele voltava para casa não como um pródigo arrependido, mas como o imperador de um novo mundo onde a bomba atômica e o anjo eram faces da mesma moeda divina. Se o universo de Dalí fosse uma religião, Gala seria sua única divindade. Ela não era apenas sua esposa ou empresária, era sua couraça contra o mundo e o freio para sua sanidade galopante. À medida que envelheciam em Portligat, a relação entre os dois transmutou-se em algo ritualístico e, para muitos observadores, bizarro. Dalí, que sofria de um medo patológico do toque e de funções biológicas, via em Gala a pureza da forma e o rigor da vontade. No entanto, Gala era uma mulher de apetites terrenos e um desejo feroz de independência. Para satisfazer essa necessidade e selar seu compromisso cavalheiresco, Dalí prometeu dar-lhe um castelo. Em 1969, ele comprou o Castelo de Púbal, uma estrutura medieval em ruínas que ele restaurou com um luxo surrealista, transformando-o no trono privado de sua rainha. Mas o presente veio com uma condição imposta por Gala, que revela a dinâmica de poder entre o casal. Dalí só poderia visitá-la no castelo mediante um convite por escrito. Longe de se sentir insultado, o artista ficou encantado. Para ele, essa restrição elevava Gala ao status de uma dama do amor cortês medieval, uma figura inalcançável que exigia submissão e protocolos sagrados. Ele decorou o castelo com elefantes de pernas longas no jardim e pinturas no teto que faziam parecer que o céu se abria sobre Gala.
Enquanto ela vivia sua vida privada em Púbal, muitas vezes cercada por jovens amantes que ela mesma financiava, Dalí permanecia em sua casa-estúdio, trabalhando freneticamente e aguardando, como um súdito fiel, o envelope que lhe permitiria cruzar os portões do castelo. Essa devoção beirava o delírio. Dalí começou a assinar suas obras como Gala Salvador Dalí, afirmando que é principalmente com o seu sangue, Gala, que eu pinto as minhas telas. Ela era o filtro pelo qual ele via a realidade. Sem ela, ele temia desmoronar em uma psicose total. Gala administrava os contratos, afastava os aproveitadores e às vezes forçava Dalí a pintar quando sua vontade fraquejava. Ela era a tirânia necessária. No entanto, essa dependência absoluta criava uma atmosfera de isolamento. O mundo exterior via um show de excentricidades, mas dentro das paredes de suas residências, o drama era de uma solidão compartilhada, onde o medo do envelhecimento e da morte começava a assombrar o casal que outrora desafiava o tempo com relógios derretidos. A obsessão de Dalí por Gala também se refletia em sua arte de forma cada vez mais clássica e divina. Ele a pintava como a Virgem Maria, como Helena de Troia, ou como uma deusa flutuante em geometrias impossíveis. Para Dalí, Gala era a gradiva, aquela que avança, a personagem de um romance que cura a loucura do protagonista. No entanto, a realidade era mais dura. Gala estava envelhecendo e tornando-se cada vez mais amarga e controladora, enquanto Dalí começava a apresentar os primeiros sinais de tremores que ameaçavam sua precisão técnica. No início dos anos 60, o prefeito de Figueres, cidade natal de Dalí, fez um pedido ao artista, que ele doasse uma obra para o museu local. A resposta de Dalí foi, como esperado, desproporcional e grandiosa. Não apenas uma obra, mas um museu inteiro. Ele decidiu que transformaria as ruínas do antigo Teatro Municipal de Figueres, destruído por um incêndio durante a Guerra Civil Espanhola, em seu próprio monumento póstumo. Para Dalí, aquele teatro era o lugar perfeito. Ele havia feito sua primeira exposição ali e a estrutura queimada representava a fênix de sua própria genialidade. Nascia, assim, o Teatro Museu Dalí, que ele descreveu como o maior objeto surrealista do mundo, uma experiência imersiva onde nada é o que parece e onde o espectador é convidado a entrar diretamente em sua caixa craniana. Dalí dedicou mais de uma década ao projeto, cuidando de cada detalhe arquitetônico e decorativo. Ele coroou o edifício com uma gigantesca cúpula reticular de vidro que se tornou o símbolo da cidade e adornou as paredes externas com pães de pedra e esculturas de ovos gigantes. O ovo, para Dalí, era o símbolo máximo da perfeição, do intrauterino e do renascimento. Dentro do museu, ele criou instalações famosas como a Sala Mae West, onde móveis estrategicamente posicionados formam o rosto da atriz quando vistos de uma lente específica. O museu não era apenas um repositório de quadros, era uma obra de arte total, Gesamtkunstwerk, uma armadilha visual projetada para confundir, maravilhar e imortalizar seu criador enquanto ele ainda estava vivo. O teatro-museu também refletia a obsessão de Dalí pelo ilusionismo e pela terceira dimensão. Ele experimentou com hologramas e pinturas estereoscópicas que ganhavam profundidade quando vistas com aparelhos especiais. Ele queria que o visitante se sentisse em um sonho lúcido. Ao caminhar pelos corredores, o público encontra desde o Cadillac chuvoso, no pátio central, onde chove dentro do carro e não fora, até murais monumentais que celebram sua vida com Gala. Dalí via o museu como uma extensão de sua própria pele. Ele frequentemente circulava pelas obras em construção, dando ordens enigmáticas aos trabalhadores e tratando o cimento e o tijolo com o mesmo zelo que tratava o óleo e a tela. Contudo, havia um propósito mais sombrio sob o brilho do espetáculo. Dalí estava construindo seu próprio túmulo. Ele decidiu que queria ser enterrado dentro do museu, especificamente sob o palco do antigo teatro. Ele desejava que os visitantes caminhassem sobre seus restos mortais enquanto contemplavam suas fantasias.
O museu tornou-se sua fortaleza espiritual à medida que sua saúde declinava. Em Figueres, ele era o rei absoluto, o filho pródigo que transformara uma pequena cidade catalã em um destino de peregrinação global. O Teatro Museu Dalí permanece hoje como o testamento final de um homem que entendeu que a glória não é apenas ser lembrado, mas transformar a memória em um labirinto onde ninguém jamais conseguirá encontrar a saída. Muito antes de Andy Warhol declarar que ser bom nos negócios é a forma de arte mais fascinante, Salvador Dalí já havia transformado sua própria existência em um produto de consumo global. Nos anos 60 e 70, Dalí não era apenas um pintor, ele era uma celebridade pop onipresente, uma marca viva que antecipou a era dos influenciadores digitais e da publicidade viral. Ele percebeu com uma clareza cínica e genial que a televisão era o novo museu das massas. Suas aparições em programas de auditório americanos, como What's My Line, tornaram-se lendárias. Ele respondia a perguntas simples com enigmas absurdos, mantendo os olhos arregalados e o bigode perfeitamente encerado, criando uma caricatura de si mesmo que o público adorava consumir. Dalí entendia que, no mundo moderno, ser incompreendido era uma forma de poder, e ser excêntrico era uma forma de moeda. Sua incursão na publicidade foi vasta e despudorada. Ele desenhou o logotipo dos pirulitos Chupa Chups, que permanece quase inalterado até hoje, e estrelou comerciais para chocolates Lanvin, onde afirmava, com um sotaque carregado, que estava louco pelo chocolate Lanvin. Para os puristas da arte, isso era uma traição. Para Dalí, era uma extensão do surrealismo para o domínio do cotidiano. Ele desenhou capas de revistas como a Vogue, ilustrou livros clássicos como Alice no País das Maravilhas e Dom Quixote, e criou capas de discos. Dalí não tinha medo do kit ou do comercial. Ele devorava a cultura popular e a devolvia mastigada com seu estilo inconfundível. Ele se tornou o mestre do merchandising de si mesmo, vendendo desde perfumes até edições limitadas de gravuras que inundaram o mercado. Essa fase também foi marcada por suas performances públicas que paravam cidades. Ele costumava passear com um tamanduá de estimação pelas ruas de Paris ou chegar a palestras em um Rolls-Royce lotado de 500 quilos de couve-flor, alegando que a planta possuía uma geometria logarítmica perfeita. Cada gesto era calculado para gerar manchetes. Dalí transformou o escândalo em uma ferramenta de trabalho. Ele percebeu que a atenção era o recurso mais escasso da modernidade, e ele estava disposto a qualquer coisa para monopolizá-la. Ao contrário de outros artistas que buscavam a reclusão, Dalí buscava o flash das câmeras, entendendo que a reprodução em massa de sua imagem era o que garantiria sua imortalidade em um século dominado pela tela e pelo papel impresso. No entanto, essa fome por visibilidade tinha um lado sombrio. A produção em massa de gravuras e a assinatura de papéis em branco que ele fazia para que outros imprimissem obras posteriormente geraram um mar de falsificações que até hoje desafia os peritos de arte. Gala, sempre focada no aspecto financeiro, incentivava essa produção desenfreada. Dalí tornou-se uma fábrica de sonhos e, às vezes, de pesadelos burocráticos. Ele habitava o centro de um turbilhão de luxo, festas no Hotel Meurice, em Paris, e aparições em Nova York, cercado por uma corte de personagens extravagantes, andrógenos e ricos. Dalí era o sol deste sistema solar decadente e brilhante, provando que o artista pop não precisa apenas criar objetos, mas deve, acima de tudo, criar um mito que sobrevive. Enquanto muitos artistas da sua geração se acomodavam em estilos já consagrados, Salvador Dalí, mesmo na maturidade, mantinha uma curiosidade intelectual quase adolescente pelas fronteiras da ciência e da tecnologia. Nos anos 70, ele tornou-se obcecado pela ideia de romper a barreira da tela bidimensional para capturar a profundidade absoluta. Ele não queria apenas que o espectador olhasse para uma pintura, ele queria que o espectador entrasse nela. Foi essa busca que o levou a explorar a holografia e as imagens estereoscópicas. Para Dalí, o holograma era a materialização de um fantasma, uma imagem que existia no espaço sem ter corpo,
o que ressoava perfeitamente com sua obsessão mística pela imortalidade e pela descontinuidade da matéria. Ele acreditava que a arte estava prestes a dar um salto para a quarta dimensão. Em 1972, Dalí realizou em Nova York a primeira exposição de hologramas feita por um artista de renome mundial. Colaborando com o cientista Denis Gabor, Nobel de Física e inventor da holografia, Dalí criou obras como Olus, Velázquez, Gabor, onde buscava fundir a tradição da pintura clássica espanhola com o laser moderno. Ele via nessas projeções de luz a realização do sonho dos pintores do Renascimento, a conquista do espaço total. Dalí estava convencido de que, assim como ele havia usado o método paranoico crítico para explorar o subconsciente, ele poderia usar a tecnologia ótica para explorar a estrutura da própria realidade. Ele passava horas estudando as propriedades físicas da luz, tentando entender como o olho humano processa a profundidade e como ele poderia enganar o cérebro para ver o que não estava lá. Essa busca pela terceira e quarta dimensões levou-o também à pintura estereoscópica. Ele começou a produzir obras em pares, duas pinturas quase idênticas, que, quando vistas através de um sistema de espelhos ou lentes especiais, fundiam-se em uma única imagem com uma profundidade vertiginosa. Ele pintou o rosto de Gala e paisagens de Portligat usando essa técnica, exigindo do espectador um esforço físico para ver a obra corretamente. Para Dalí, isso era uma metáfora da própria vida. A verdade só pode ser alcançada quando unificamos dois pontos de vista diferentes. Ele chamava isso de hiperestereoscopia e via nessas experiências o ápice de sua carreira como cosmógrafo do espírito humano. Contudo, essa obsessão técnica tinha um custo. Suas obras tornaram-se mais complexas e demoradas, enquanto seu corpo começava a dar sinais de fragilidade. Os tremores nas mãos, que ele tentava esconder com uma disciplina de ferro, tornavam a execução minuciosa dessas peças um desafio hercúleo. Mas Dalí não recuava. Ele via na ciência um conforto para seu crescente medo da morte. Se a matéria era apenas energia e luz, então a morte era apenas uma mudança de frequência. Ele começou a pesquisar a imortalidade cibernética e a criogênia, imaginando um futuro onde sua mente poderia ser preservada em um suporte eterno. A holografia não era apenas um truque visual. Era a busca de um homem que, sentindo o peso da carne, tentava desesperadamente transformar-se em pura luz e pensamento, um holograma eterno, projetado no teatro do universo. A década de 1980 trouxe consigo uma névoa que nem mesmo o sol radiante da Costa Brava conseguia dissipar. O homem que outrora personificara o vigor da excentricidade começava a ser traído pelo próprio corpo. Salvador Dalí, agora um septuagenário, sofria de um tremor progressivo nas mãos, possivelmente o mal de Parkinson, o que, para um pintor de detalhes microscópicos, era uma sentença de morte em vida. O pincel, que antes dançava com precisão cirúrgica, agora hesitava. Mas o verdadeiro golpe não foi físico, mas emocional. O ecossistema que sustentava sua sanidade estava colapsando. Gala, sua musa, sua gestora e sua divindade estava definhando. A mulher que havia sido a rocha de sua existência tornara-se frágil, senil e, em seus momentos de lucidez, cada vez mais agressiva e distante. Isolada em seu castelo de Púbal, o isolamento em Portligat tornou-se claustrofóbico. O casal, que antes recebia a elite mundial, agora vivia cercado por enfermeiros e assistentes que muitas vezes alimentavam as paranoias de Dalí. A relação, que sempre fora assimétrica, mergulhou em um abismo de desespero. Disse que, em seus últimos anos, Gala e Dalí chegaram a ter confrontos físicos violentos, frutos da frustração de dois seres que se recusavam a aceitar a decadência. Gala temia a pobreza e a morte. Dalí temia o vazio absoluto de um mundo sem o olhar dela. Em 10 de junho de 1982, o impensável aconteceu. Helena Ivanovna Diakonova, a mítica Gala, faleceu aos 87 anos. Para Dalí, não foi apenas a perda de uma esposa, foi a amputação de sua alma e a perda de seu ponto de referência com a realidade.
Para cumprir o desejo de Gala de ser enterrada em Púbal e evitar complicações legais imediatas com o transporte do corpo, Dalí protagonizou seu último ato macabro e romântico. O corpo de Gala foi colocado no banco de trás de sua limusine, como se ela estivesse apenas dormindo em uma última viagem, e levado secretamente de Portligat para o castelo. Após o sepultamento, Dalí abandonou sua casa de toda a vida e mudou-se para Púbal. Ele queria viver no mesmo local onde ela repousava, em uma tentativa desesperada de manter o diálogo que durara 5 décadas. Mas o castelo, sem a presença viva da rainha, tornou-se um mausoléu frio e sombrio. Dalí recusava-se a comer e passava os dias no escuro, gritando o nome de Gala, mergulhado em uma depressão profunda que nem mesmo sua arte conseguia aliviar. A saúde de Dalí deteriorou-se rapidamente após o funeral. Ele tornou-se uma sombra do showman que o mundo conhecera. A pele, outrora bronzeada, tornou-se pálida e esticada. O bigode, antes orgulhoso, murchou. Ele estava sendo consumido pela própria lenda, incapaz de funcionar sem a estrutura que Gala lhe proporcionava. Em 1984, um curto-circuito em seu quarto no castelo provocou um incêndio. Dalí sofreu queimaduras graves e foi resgatado por seus funcionários, mas o incidente deixou claro que ele não podia mais viver sozinho em sua fortaleza de luto. Ele foi levado de volta para Figueres, para o seu teatro-museu, para passar seus dias finais como um prisioneiro de luxo dentro de sua obra-prima. O espetáculo estava chegando ao fim, e o mestre do surrealismo preparava-se para o seu ato final, o encontro com o nada que ele tanto temera. O fogo que consumiu o quarto de Dalí no castelo de Púbal em 1984 foi mais do que um acidente doméstico. Foi o prenúncio simbólico de que sua fortaleza de solidão havia caído. Resgatado das chamas com queimaduras graves e visivelmente desnutrido, o artista foi transportado para Barcelona e posteriormente para a Torre Galateia, um anexo do seu próprio teatro-museu em Figueres. Ali, ele passou a viver os seus últimos anos como um eremita tecnológico, cercado por aparelhos de televisão que transmitiam imagens constantes do mundo que ele já não podia mais habitar fisicamente. O retorno a Figueres foi uma jornada circular. Ele voltava para o lugar onde nasceu, mas agora como uma relíquia viva, um monumento humano que atraía a curiosidade mórbida de jornalistas e a reverência de chefes de Estado. Durante esse período de convalescença forçada, a política espanhola tentou abraçá-lo. O rei Juan Carlos I visitou o artista em seu leito de dor, concedendo-lhe o título de Marquês de Dalí de Púbal. Dalí, que em sua juventude flertara com o anarquismo e na maturidade com o franquismo, aceitou a honraria com um brilho de orgulho em seus olhos cansados. Ele via na monarquia a continuidade histórica que a democracia moderna muitas vezes ignorava. Mesmo incapaz de segurar o pincel com a firmeza de outrora, ele continuava a ditar ideias e a desenhar esboços trêmulos, que alguns críticos consideram suas obras mais honestas, o registro direto de uma mente que lutava para se manter acesa enquanto o corpo se apagava. A atmosfera na Torre Galateia era de um silêncio cerimonial. Dalí raramente falava, e quando o fazia eram frases curtas sobre a imortalidade, a física ou, invariavelmente, sobre Gala. Ele ouvia as suas óperas favoritas de Wagner em volume máximo, deixando que a música grandiosa preenchesse o vazio de sua existência. Houve muita controvérsia sobre quem realmente controlava o acesso ao artista nesse período. Rumores de que ele estava sendo forçado a assinar telas em branco ou que estava sendo mantido em isolamento contra a sua vontade circulavam pela imprensa internacional. No entanto, para aqueles que o conheciam bem, Dalí estava simplesmente fazendo o que sempre fez, transformando a sua decadência em um ato teatral, uma performance final onde ele era simultaneamente o diretor e o prisioneiro. Apesar da fragilidade, sua mente ainda buscava padrões. Ele interessou-se pela teoria das catástrofes do matemático René Thom, tentando aplicar os conceitos de ruptura e continuidade aos seus últimos desenhos. Ele não queria morrer como um pintor de domingo, mas como um filósofo da forma. Seus últimos traços eram caligrafias de dor,
espirais que lembravam o DNA ou as dobras de uma paisagem geológica. Ele estava se preparando para a transição definitiva. O homem que havia desafiado todas as convenções e construído um império de sonhos estava agora confinado a um espaço pequeno, guardado pelas paredes vermelhas adornadas com panhos de pedra que ele mesmo projetara. O ciclo estava se fechando e o teatro-museu que ele construíra para ser sua glória estava prestes a se tornar seu refúgio final e eterno sob a terra da Catalunha. O dia 23 de janeiro de 1989 marcou o silêncio definitivo do bigode mais famoso da história da arte. Salvador Dalí faleceu aos 84 anos, vítima de insuficiência cardíaca, no Hospital de Figueiras, a poucos metros de onde sua jornada havia começado. Nos momentos finais, conta-se que ele ouvia sua ópera favorita, Tristão e Isolda, de Wagner, uma obra que fala justamente sobre o amor que transcende a morte, o tema central de sua vida com Gala. A notícia da sua partida parou a Espanha e reverberou por todo o globo. O mundo perdia não apenas um pintor, mas o último grande elo com a era de ouro das vanguardas europeias. O corpo de Dalí foi embalsamado para que pudesse suportar a despedida pública, garantindo que, mesmo morto, ele mantivesse a aparência impecável de um dandy surrealista. O seu funeral foi, como não poderia deixar de ser, a sua última grande encenação. O corpo foi levado para o Teatro-Museu, onde milhares de pessoas fizeram fila sobre a Tramontana para prestar uma última homenagem ao gênio. O caixão estava aberto e Dalí repousava com uma túnica branca bordada com o título de marquês. Mas o verdadeiro detalhe daltônico estava no local escolhido para o seu descanso eterno. Quebrando a tradição de ser enterrado em Púbol ao lado de Gala, Dalí deixou instruções de última hora, ou assim afirmaram as autoridades locais, para ser sepultado sobre a cúpula de vidro do seu museu. Ele queria ser enterrado no centro do palco do antigo teatro, sob uma laje de pedra branca sem nome, integrada ao piso que os visitantes pisariam diariamente. Esse desejo de ser enterrado sobre o palco é carregado de simbolismo. Para Dalí, a vida era um teatro, e ele era o protagonista absoluto. Estar sobre o palco significava que o espetáculo nunca terminaria. As luzes do museu seriam os refletores eternos sobre seu túmulo. Ele desejava que o público caminhasse sobre ele, em uma mistura de humilhação e glória, transformando-se na fundação física da sua própria lenda. No entanto, o mistério não terminou com seu sepultamento. Décadas depois, em 2017, o corpo de Dalí seria exumado devido a um processo de paternidade que se provou falso. Para a surpresa e deleite dos entusiastas do surrealismo, os peritos relataram que o seu bigode permanecia intacto, apontando para as 10h10, exatamente como ele o usava em vida. A morte de Dalí encerrou um capítulo da história da arte, mas deu início a uma batalha jurídica e patrimonial imensa. Ele deixou todo o seu império e suas obras para o Estado espanhol, uma decisão que gerou polêmica na Catalunha, mas que garantiu a preservação de seu legado sobre a Fundação Gala Salvador Dalí. O homem que tanto temera a morte e o nada, conseguiu, através de um planejamento meticuloso, o que poucos mortais alcançam, a imortalidade institucional. Ele não era mais um corpo que apodrece, mas uma marca, um museu e um conjunto de imagens que continuam a provocar, chocar e vender. Dalí morreu como viveu, no centro dos holofotes, cercado por mistério, riqueza e uma capacidade inigualável de transformar a realidade em algo infinitamente mais interessante e perturbador. O dia 23 de janeiro de 1989 marcou o silêncio definitivo do bigode mais famoso da história da arte. Salvador Dalí faleceu aos 84 anos, vítima de insuficiência cardíaca, no Hospital de Figueiras, a poucos metros de onde sua jornada havia começado. Nos momentos finais, conta-se que ele ouvia sua ópera favorita, Tristão e Isolda, de Wagner, uma obra que fala justamente sobre o amor que transcende a morte,
o tema central de sua vida com Gala. A notícia da sua partida parou a Espanha e reverberou por todo o globo. O mundo perdia não apenas um pintor, mas o último grande elo com a era de ouro das vanguardas europeias. O corpo de Dalí foi embalsamado para que pudesse suportar a despedida pública, garantindo que, mesmo morto, ele mantivesse a aparência impecável de um dandy surrealista. O seu funeral foi, como não poderia deixar de ser, a sua última grande encenação. O corpo foi levado para o Teatro Museu, onde milhares de pessoas fizeram fila sobre a Tramontana para prestar uma última homenagem ao gênio. O caixão estava aberto e Dalí repousava com uma túnica branca bordada com o título de marquês. Mas o verdadeiro detalhe daltônico estava no local escolhido para o seu descanso eterno. Quebrando a tradição de ser enterrado em Púbol ao lado de Gala, Dalí deixou instruções de última hora, ou assim afirmaram as autoridades locais, para ser sepultado sobre a cúpula de vidro do seu museu. Ele queria ser enterrado no centro do palco do antigo teatro, sob uma laje de pedra branca sem nome, integrada ao piso que os visitantes pisariam diariamente. Esse desejo de ser enterrado sobre o palco é carregado de simbolismo. Para Dalí, a vida era um teatro, e ele era o protagonista absoluto. Estar sobre o palco significava que o espetáculo nunca terminaria. As luzes do museu seriam os refletores eternos sobre seu túmulo. Ele desejava que o público caminhasse sobre ele, em uma mistura de humilhação e glória, transformando-se na fundação física da sua própria lenda. No entanto, o mistério não terminou com seu sepultamento. Décadas depois, em 2017, o corpo de Dalí seria exumado devido a um processo de paternidade que se provou falso. Para a surpresa e deleite dos entusiastas do surrealismo, os peritos relataram que o seu bigode permanecia intacto, apontando para as 10h10, exatamente como ele o usava em vida. A morte de Dalí encerrou um capítulo da história da arte, mas deu início a uma batalha jurídica e patrimonial imensa. Ele deixou todo o seu império e suas obras para o Estado espanhol, uma decisão que gerou polêmica na Catalunha, mas que garantiu a preservação de seu legado sobre a Fundação Gala Salvador Dalí. O homem que tanto temera a morte e o nada, conseguiu, através de um planejamento meticuloso, o que poucos mortais alcançam, a imortalidade institucional. Ele não era mais um corpo que apodrece, mas uma marca, um museu e um conjunto de imagens que continuam a provocar, chocar e vender. Dalí morreu como viveu, no centro dos holofotes, cercado por mistério, riqueza e uma capacidade inigualável de transformar a realidade em algo infinitamente mais interessante e perturbador. Para compreender o impacto de Salvador Dalí, é preciso olhar além do personagem de bigodes excêntricos e mergulhar na profundidade de sua contribuição teórica, o método paranoico crítico. Diferente de seus colegas surrealistas que buscavam o automatismo puro, uma espécie de escrita cega da mente, Dalí propunha algo muito mais sofisticado e intelectualmente rigoroso. Ele definiu seu método como uma forma espontânea de conhecimento irracional baseada na objetividade crítica e sistemática das associações e interpretações de fenômenos delirantes. Em termos mais simples, Dalí não apenas pintava seus delírios, ele os organizava com a lógica de um cientista e a precisão de um geômetra. Ele queria que a pintura fosse o registro fotográfico de uma realidade que não se via com os olhos, mas com o subconsciente treinado. A grande revolução de Dalí na psicologia da imagem foi a introdução da imagem dupla ou múltipla. Ele descobriu que o cérebro humano, em sua busca incessante por padrões, poderia ser induzido a ver duas ou mais realidades simultâneas em uma única forma. Em obras como O Mercado de Escravos com o Busto Invisível de Voltaire, ele desafia a nossa percepção e as figuras de duas freiras vestidas de preto e branco transformam-se diante de nossos olhos nas cavidades oculares e no nariz do filósofo iluminista. Esse não era apenas um truque visual ou uma ilusão de ótica barata. Era uma afirmação filosófica sobre a instabilidade da matéria. Dalí provou que a realidade é uma construção da mente e que o artista tem o poder de hackear essa percepção para revelar verdades ocultas e desejos reprimidos. Hoje, o método Dalí vive em áreas que ele mal poderia imaginar,
desde o design de interfaces digitais até a publicidade moderna e o cinema de suspense psicológico. Ele ensinou o mundo que a imagem é uma arma e que a estética pode ser usada para subverter a lógica. A psicologia da imagem daltônica reside na tensão entre a clareza da forma, o realismo, e o absurdo do conteúdo, o surrealismo. Ele não queria que o surrealismo fosse uma fuga da realidade, mas uma ferramenta para torná-la mais intensa, mais perigosa e, em última análise, mais honesta. Ao sistematizar o delírio, Dalí deu à humanidade um novo par de óculos para enxergar o mundo, onde o sólido pode derreter e onde o rosto de uma musa pode conter a estrutura de todo o universo visível. Para Salvador Dalí, a pintura era uma janela estática, mas o cinema era o sonho em movimento. Ele percebeu, muito antes da era dos efeitos digitais, que a câmera era o instrumento perfeito para o surrealismo, pois permitia manipular o tempo, a escala e a causalidade diante dos olhos do espectador. Sua estreia na sétima arte foi uma explosão. Um Cão Andaluz, 1929, criado em parceria com Luis Buñuel, é até hoje o filme mais influente da vanguarda mundial. A cena do olho sendo cortado por uma navalha não era apenas uma provocação gratuita, era um comando para o público. Abram os olhos para uma nova forma de ver. Dalí queria que o cinema fosse uma experiência visceral, capaz de atingir o subconsciente sem o filtro da narrativa lógica ou da moralidade burguesa. A incursão de Dalí em Hollywood foi o encontro do delírio europeu com a máquina de sonhos americana. Ele não se contentou com o cinema experimental de nicho, ele queria atingir as massas através dos grandes estúdios. Sua colaboração com Alfred Hitchcock no filme Quando Fala o Coração, 1945, resultou em uma das sequências de sonho mais famosas da história. Enquanto Hitchcock buscava uma estética de sombras e névoa, Dalí impôs o oposto, um sonho banhado por uma luz branca e cortante, com olhos gigantes, tesouras e rostos que se desintegram. Ele entendia que o terror psicológico é mais eficaz quando é nítido e hiperrealista. Para Dalí, o sonho não era algo embaçado, mas uma realidade alternativa, onde cada detalhe é assustadoramente preciso. Talvez a colaboração mais improvável e fascinante de sua carreira tenha sido com Walt Disney. Dois mestres do imaginário de mundos opostos uniram-se para criar Destino, um curta-metragem de animação. Embora o projeto tenha sido interrompido devido a dificuldades financeiras após a Segunda Guerra e concluído apenas em 2003, ele representa a fusão perfeita entre a fluidez da animação e a iconografia dalínica. No filme, vemos estátuas que ganham vida, relógios que derretem no ritmo da música e a eterna busca de uma mulher por uma figura de tempo. Dalí via em Disney um colega surrealista, alguém que entendia que os desenhos animados eram a forma mais pura de dar vida ao impossível e de comunicar símbolos complexos de forma direta ao coração do público. O cinema permitiu que Dalí explorasse a sua própria imagem de uma forma que a tela de pintura não permitia. Ele produziu documentários experimentais como Caos e Criação, onde realizava performances caóticas, derramando tinta sobre modelos ou jogando pipocas em telas, transformando o ato criativo em um espetáculo público. Ele foi o precursor do vídeo-arte, entendendo que o artista moderno deve dominar a luz projetada tanto quanto o pigmento. Dalí não via o cinema como uma arte menor, mas como a quarta dimensão de sua pintura. Ao unir-se a Buñuel, Hitchcock e Disney, ele garantiu que suas imagens não ficassem presas no tempo, mas continuassem a vibrar, mover-se e assombrar as telas de cada geração, provando que o olhar de Dalí é e sempre será cinematográfico. Salvador Dalí não foi apenas um homem que pintou sonhos, ele foi o arquiteto da própria imortalidade. Ao chegarmos ao fim desta jornada, percebemos que o impacto de Dalí no mundo transcende as telas de relógios derretidos ou elefantes de pernas longas. Ele alterou permanentemente o DNA da cultura ocidental, estabelecendo o modelo para o artista como uma marca global. Antes de Dalí, o gênio era frequentemente visto como uma figura reclusa e incompreendida. Depois dele, o gênio tornou-se um espetáculo público, uma performance contínua que utiliza o marketing, a mídia e o escândalo como ferramentas de expressão tão legítimas quanto o pincel.
Sem Dalí, não teríamos a ousadia de Andy Warhol, as provocações de Damien Hirst ou a teatralidade de Lady Gaga. Ele nos ensinou que a arte não é o que você vê, mas a lacuna que você cria entre a realidade e a percepção. Seu legado técnico é uma defesa apaixonada do rigor. Em um século XX que muitas vezes flertou com a desconstrução e a abstração pura, Dalí permaneceu um guardião da técnica clássica. Ele provou que, para subverter a realidade, é preciso primeiro ser capaz de retratá-la com perfeição absoluta. Sua influência na arte contemporânea manifesta-se no ressurgimento do hiperrealismo e na arte digital, onde a manipulação da imagem busca a mesma precisão onírica que ele alcançava no óleo. Além disso, sua exploração do subconsciente abriu portas para a psicologia moderna e a neurociência discutirem a plasticidade da memória e a subjetividade da visão. Dalí não apenas previu o futuro da tecnologia visual, ele projetou seus fundamentos éticos e estéticos, mostrando que a máquina deve sempre servir ao delírio humano. No campo social, Dalí foi o mestre da individualidade radical. Ele viveu uma vida de contradições deliberadas, provando que é possível ser simultaneamente um místico e um materialista, um rebelde e um monarquista, um louco e um estrategista financeiro brilhante. Sua figura tornou-se o arquétipo do artista surrealista no imaginário popular. O bigode apontado para o céu é hoje um símbolo universal de criatividade sem limites. O Teatro Museu em Figueres continua a ser um local de peregrinação, recebendo milhões de visitantes que buscam não apenas arte, mas um encontro com a liberdade absoluta do pensamento. Dalí transformou a sua própria biografia em uma obra de arte total, garantindo que o seu nome fosse mencionado sempre que a humanidade se questionasse sobre os limites da imaginação. Refletir sobre Salvador Dalí hoje é reconhecer que todos vivemos, de certa forma, em um mundo daltônico. Habitamos uma realidade onde a imagem é soberana, onde as marcas definem identidades e onde a fronteira entre o real e o virtual está cada vez mais derretida, como os seus relógios em 1931. Ele foi o primeiro a entender que a verdade é uma construção frágil e que o papel do artista é oferecer versões mais interessantes do mundo. Dalí morreu, mas o seu olhar permanece vivo em cada tentativa humana de encontrar sentido no absurdo. Ele não foi apenas um pintor, foi o homem que ensinou a humanidade a sonhar de olhos abertos. A imortalidade de Dalí não reside no seu corpo embalsamado em Figueres, mas na certeza de que, enquanto houver uma mente capaz de imaginar o impossível, o espírito de Salvador continuará a girar os ponteiros de um tempo que nunca para de derreter.